Quero saudar a todos com a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento, tão necessária nesse tempo de tanta turbulência que estamos vivendo e que é resultado de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, produto de um mundo interior em ordem, como é a tese do autor deste livro que temos estudado. Põe a ordem no seu mundo interior. Nós já vimos 3 dos 5 aspectos que formam o mundo interior de uma pessoa: nossa motivação de vida, o emprego do tempo, o crescimento em sabedoria e conhecimento, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar as ideias do 4º aspecto, a força espiritual. Como é vazia uma vida sem Deus? Vocês concordam com essa frase? Eu creio que ela se aplica também àqueles que disseram sim para Jesus como seu Salvador em algum tempo de suas vidas, mas ainda não o fizeram Senhor de suas vidas. Nós não podemos localizar fisiologicamente o setor espiritual do nosso mundo interior, mas ele existe. É eterno e é nele que gozamos da comunhão íntima com o Pai Celeste. Embora nosso espírito nunca perca sua natureza eterna, o fato é que pode encontrar-se em tal estado de desordem que se torna impossível o indivíduo ter comunhão com Deus. De um modo geral, isso produz um caos total nas outras facetas de nosso ser interior. A verdade é que muitas pessoas têm problemas com relação à qualidade de vida que há na sua alma. Estão amargamente insatisfeitas com o nível da sua comunhão com Deus. São as que se expressam dizendo: eu sinto que muitas vezes parece que não consigo ouvir Deus, chegar até Deus. Parece que minhas orações não passam do teto. As pessoas cujo espírito não está em ordem raramente têm serenidade interior. Algumas tomam por tranquilidade um estado que, na verdade, é apenas uma dormência ou um vazio espiritual. Outras sofrem de inquietação, uma sensação de que nunca conseguirão responder às expectativas de Deus em relação a elas. Uma preocupação que muitos revelam é com a sua incapacidade de manter um bom ritmo espiritual, que resulte em atitudes e desejos espirituais mais ou menos constantes. Um jovem, certa vez, fez o seguinte comentário: eu começo a semana cheio de boas intenções, com todo o gás, mas já por volta da quarta-feira, pela manhã, eu perco o interesse. Simplesmente não consigo manter um nível satisfatório em minha vida espiritual. Então estou chegando a um ponto em que me sinto cansado de tentar. Muitos crentes são tentados a procurar uma espécie de fórmula rápida que faça com que Deus lhes pareça mais real e mais próximo, quando se deparam com experiências espirituais marcantes, como as de Isaías no Velho Testamento ou de Paulo no Novo Testamento. Então, ouvem pregadores inflamados, buscam experiências emocionais em que os elevem espiritualmente e os deixam em estado de arrebatamento. Mergulham em intermináveis rondas de estudo bíblico, pensando em encontrar na sã doutrina um modo de entrar numa comunhão mais satisfatória com Deus. Ainda outros buscam a espiritualidade tornando-se superativos na igreja. Geralmente, cada um escolhe uma forma de preencher o seu vazio espiritual que mais se harmonize com seu temperamento. Isto é, cada um escolhe aquilo que lhe fala mais de perto, no momento, e o faz sentir-se em paz. Mas o fato é que a maioria dos crentes, pessoas como eu e você, a média dos crentes, provavelmente não passa por confrontações tão contundentes como alguns casos da Bíblia. Nem tampouco ficaria satisfeita com tais experiências. Se quisermos cultivar uma vida interior, uma vida espiritual que nos satisfaça, teremos que encará-la como uma disciplina, assim como a de um atleta
que exercita seu corpo preparando-se para uma competição. Uma coisa é certa: se não tomarmos a firme deliberação de exercer essa disciplina espiritual, chegará o dia em que nos arrependeremos muito de não havermos aceito este desafio. Como podemos descrever esse setor, esse território espiritual, onde os encontros quase são tão sagrados demais para serem postos em palavras? Tirando as definições teológicas, resta-nos apenas uma série de metáforas. Davi, nos Salmos, estava pensando metaforicamente quando ele descreveu o seu espírito como um pasto, onde Deus, o pastor, conduzia a ele a ovelha. Nesta metáfora, vemos águas tranquilas, pastos verdejantes e mesas abarrotadas de alimentos, de que poderia servir-se com toda a segurança. Para o autor do nosso livro, o Dr. Gordon, a melhor metáfora deste setor espiritual interior é um jardim. Por isso, no capítulo 10, ele vai falar sobre pondo em ordem o jardim. E os capítulos 11 a 13, sobre disciplinas espirituais. Então, os próximos 4 capítulos, de 10 a 13, ele vai discorrer sobre a importância de cultivar o jardim espiritual. E 4 disciplinas que podemos usar para cuidar deste aspecto do nosso mundo particular, do nosso mundo interior. Pensando num jardim como um lugar amplo, cheio de paz e tranquilidade. É nesse jardim que o Espírito Santo entra para se revelar a nós, para nos dar sabedoria, para nos aprovar ou repreender, dar-nos incentivo, orientação, instrução. E quando tudo está em perfeita ordem ali, ele é um lugar silencioso, sem muita agitação, sem ruídos poluidores, sem confusões. Mas este recanto interior também é muito vulnerável. E se não for devidamente cuidado, logo será invadido por uma vegetação indesejada. E Deus não vem caminhar em locais que se encontrem em desordem. É por isso que quando uma pessoa não cultiva bem o seu jardim interior, diz que ele está vazio. Colocar em ordem essa dimensão espiritual de nosso mundo interior equivale a fazer o cultivo dela. É trabalhar cuidadosamente o solo espiritual. O jardineiro revolve a terra, arranca os matos, planeja como vai utilizar os canteiros, semeia, rega, aduba as plantas e depois se deleita com o que o seu pomar produz. Tudo isso compreende o que chamamos de disciplina espiritual. Todos podemos ter essas conversas particulares com Deus. Alguns mais, outros menos. Ele conhece a nossa capacidade. Comecemos logo. Talvez Ele só esteja esperando que tomemos esta decisão de todo o nosso coração. Anime-se. A disciplina do Espírito tem que ser iniciada agora. Porque se não começarmos logo, perdemos um bom número de privilégios que Deus reservou para nós, com o objetivo de nos proporcionar uma vida mais plena. Um deles, por exemplo, é que nunca aprenderemos a ter uma perspectiva eterna e infinita da realidade, e que pela maneira como Deus nos criou, deveríamos ter. Davi nos revela um pouco dessa perspectiva de eternidade, quando no Salmo 2 ele fala que os reis da terra criam movimentos e sistemas com os quais pretendem destronar a Deus. E se Davi não tivesse uma perspectiva correta sobre um Deus eterno e soberano, que ele descreve como estando nos céus, rindo dessas inúteis maquinações dos homens, ele poderia ter ficado intimidado com esses reis e seus movimentos. Mas o que aconteceu? Ele não teve medo. Mas quem não tiver essa visão da eternidade, poderá temer. Um segundo privilégio que não teremos, se o setor central do nosso interior não estiver disciplinado, será uma amizade vital e vivificante com Cristo. E nisso, Davi também é um bom exemplo. Ele teve plena consciência de que perdera o seu contato com Deus.
ao pecar com Batseba e não suportou por muito tempo essa situação. Foi logo correndo para Deus, num brado de confissão, numa súplica de restauração. Aquela intimidade com o Senhor era de enorme importância para ele. Um terceiro privilégio que perderemos por causa de um espírito em desordem é o espírito de gratidão, que nós deveríamos ter por tudo que somos, tudo que temos e fazemos, pelo temor que nos advém de nosso senso de responsabilidade diante de Deus. Começaremos cada vez mais a nos esquecer de que tudo que temos, tudo que somos, vem de suas bondosas mãos. E cairemos no erro de pensar que tudo é nosso. No lugar da gratidão, vem a autossuficiência, o orgulho, a reclamação, a insatisfação e o ressentimento contra o mundo e contra os outros. Em quarto lugar, a ausência de ordem em nosso mundo, em nosso espírito, implicará também na perda da consciência de nossas verdadeiras dimensões em relação a Cristo, ao Criador. E assim sendo, esqueceremos nosso valor perante Deus e nossa condição especial de filhos dele. Quando nos esquecemos dessas coisas, caímos nos erros cometidos pelo filho pródigo e acabamos fazendo uma série de decisões desastrosas, com dolorosas consequências para nós. E por último, não ter ordem no âmago do nosso ser, geralmente, nos deixa com poucas reservas espirituais e pouca energia, pouca resistência para suportarmos os momentos de crise, os fracassos, humilhações, o sofrimento ou a solidão. Vocês se lembram da situação de Paulo na prisão romana? Todos o haviam abandonado, por razões válidas ou não, mas ele tinha certeza de que não estava sozinho. E de onde vinha essa certeza? Vinha dos seus muitos anos de disciplina espiritual, durante os quais cultivara seu jardim, criando um lugar onde podia se encontrar a sós com Deus, por pior que fossem as adversidades do mundo exterior. Quando cultivamos bem esse jardim e o Espírito de Deus se acha presente nele, as colheitas se tornam regulares. E que frutos colhemos? Colhemos bens tais como coragem, esperança, amor, resistência, gozo e muita paz. Temos também uma inusitada capacidade de exercer autocontrole, a habilidade de saber discernir o mal e descobrir a verdade. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, o que diz lá? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E como cultivar esse jardim? Eu quero trazer aqui para vocês uma sugestão de leitura complementar para aprofundar nesse tema. Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster, Caminho para o Crescimento Cristão. Classificando as 10 disciplinas em 3 movimentos do Espírito Santo, o autor busca mostrar como cada uma delas contribui para uma vida espiritual equilibrada. Segundo o autor, Richard Foster, as disciplinas interiores levam os famintos de Deus a uma transformação genuína. As disciplinas exteriores são um reflexo das prioridades do reino de Deus em seus filhos. Mas o Dr. Gordon, ele alista e discorre sobre 4 atos devocionais que têm sido muito negligenciados, que também podemos classificar como disciplinas espirituais. A busca do isolamento e silêncio, ouvir a voz de Deus, a experiência de reflexão e meditação, a prática da oração em louvor e intercessão. Vejamos então esses 4 atos devocionais que nós precisamos estar atentos. Busca do isolamento e silêncio. Poucas pessoas percebem como é terrível a pressão do barulho que nos cerca. Ele rouba de nós o silêncio e o isolamento de que necessitamos para cultivar o jardim interior.
E não é de todo improvável que o arqui-inimigo de Deus tenha tomado providências para cercar nossa vida de todos os lados, pelos ruídos da civilização. Ruídos que interferem em nossa existência e que, se não forem abafados, fatalmente sufocarão a voz de Deus. Quem anda com Deus sabe muito bem que Ele, de modo geral, não grita para se fazer ouvir. Como o profeta Elias constatou, Deus, nesse jardim, fala em sussurros. Nós também precisamos aprender a tornar o nosso coração à prova de ruídos, para que os barulhos do mundo exterior não impeçam que ouçamos aquilo que Deus tem a nos dizer. São muito sábias as seguintes palavras de Madre Teresa de Calcutá. Precisamos encontrar Deus, mas não iremos encontrá-lo se estivermos cercados de barulho e desassossego. E ela diz: Deus é amigo do silêncio. Observe como os elementos da natureza, as árvores, as flores, a relva, crescem em silêncio. Veja como as estrelas, a lua e o sol se movem silenciosamente. Quanto mais nos entregarmos à oração silenciosa, enriquecendo-nos espiritualmente, mais valores espirituais teremos para transmitir a outros. E ela conclui dizendo: precisamos do silêncio para sermos capazes de falar à alma dos homens. E mais importante aí não é o que dizemos, mas o que Deus fala a nós e por nosso intermédio fala a outros. Todas as nossas palavras serão inúteis se não vierem de dentro de nós. Palavras que não espalham a luz de Cristo só servem para aumentar as trevas. Palavras sábias e verdadeiras, não é mesmo? E estando assim tão cercado de ruídos, como é que podemos nos recolher a um canto e escutar aquele cicio tranquilo e suave da voz de Deus? E parece que já estamos tão acostumados com o barulho que quando ele cessa, isso nos incomoda. A maioria das pessoas não consegue passar nem uma hora sem ouvir ou sem dizer alguma coisa. E com relação ao isolamento, podemos ter o mesmo problema. Não é somente o silêncio que nos incomoda. A solidão também é um peso. São poucas as pessoas que se sentem bem em condições de total isolamento, pois Deus nos fez para viver em comunidade. Estar no meio da muvuca é o natural para a maioria das pessoas. Há mais de um ano estamos em isolamento social e ainda não nos acostumamos a ele. Mas nós estamos falando do isolamento voluntário e por um tempo necessário para ter intimidade com o Pai. De repente, talvez tenhamos problemas porque muitas vezes associamos o silêncio e o isolamento à ociosidade, à inatividade e à improdutividade. Assim que estamos a sós, a nossa mente é logo invadida por uma dezena de coisas que deveríamos fazer. Quando se é uma pessoa ativa por natureza, é muito difícil chegar à condição de perfeito recolhimento. Mas é um esforço necessário. Esforço necessário. E a melhor hora para o cultivo do silêncio e do isolamento pode ser de manhã cedo ou tarde da noite. Não importa. O certo é que quem quiser por ordem o setor espiritual do seu mundo interior, precisa definir a hora e o lugar que melhor se adaptam ao seu temperamento. Apesar do senso comum dizer que é cedo de manhã que devemos buscar a Deus, cada um deve descobrir o que é melhor para si mesmo. Outra forma de cultivar o jardim espiritual é deliberadamente exercitar a disciplina de ouvir a voz de Deus, em meio à atmosfera desse recanto interior. Embora a maioria dos crentes logo cedo aprenda a conversar com Deus, o fato é que não aprende a ouvi-lo. Todas as vezes que abrimos as Escrituras, a Bíblia, estamos ouvindo o Senhor falar.
Estamos ouvindo também quando nos tornamos sensíveis aos toques do Espírito Santo que habita em nós. Ademais, quando escutamos uma pregação ou uma exposição de um instrutor bíblico, estamos ouvindo o Senhor. E vale a pena refletir sobre tudo isso e praticar também. Um outro exercício espiritual que pode nos fornecer a base para todas as outras formas de ouvir é o diário. Você tem o costume de anotar aquilo que Deus lhe traz ao coração quando está participando de uma experiência espiritual? Manter um diário é um modo bastante prático de se aprender a ouvir a voz de Deus no jardim interior. Com um lápis na mão, pronto para escrever, assume-se uma atitude de expectativa e o espírito fica alerta, pronto para captar o que Deus quiser dizer-nos através de nossas leituras e meditações. O hábito de registrar todas as experiências espirituais é muito proveitoso, pois ali ficam guardados ensinamentos que sempre podemos voltar a ler e ver como a mão de Deus operou em nossa vida. É um maravilhoso instrumento para o nosso desenvolvimento espiritual. No diário, a gente registra os sentimentos, os temores, as sensações de fraqueza, esperanças, revelações pessoais de Cristo, além das lutas, temores, derrotas porventura ocorridas, muitas vezes ignoradas, trancadas no fundo do nosso ser. No diário, a gente percebe a ação do Espírito Santo de Deus em muitas das ideias que se colocam no papel, ajudando-nos a sondar o coração, como diz Davi. No diário também podem estar depositados muitos testemunhos da fidelidade de Deus. E essa é uma das vantagens do diário, recordar as bênçãos, por sinal, muito importantes para nós. Será uma fonte de encorajamento em tempos de dificuldade. Aquele que quiser ter disciplina espiritual, que o autor chama de cultivar o jardim interior, terá que estar disposto a buscar o silêncio e o isolamento, a procurar ouvir a voz de Deus. Mas tudo que ouvimos naquele momento de silêncio e isolamento tem que ser interiorizado. Tudo que aprendemos precisa ser interiorizado. Nem tudo que chega à minha mente vai obrigatoriamente para o meu coração. A Bíblia nos fala de Samuel, um garoto que estava morando no tabernáculo, tutorado pelo sumo sacerdote Eli. Ele identificou a voz de Deus e respondeu: "Fala, Senhor, porque teu servo ouve." E as palavras que Deus lhe disse penetraram em seu coração e mudaram a sua vida. Então, é assim que fortalecemos espiritualmente, empenhando-nos para que a palavra de Deus penetre no jardim do nosso mundo interior. E isso vem através da meditação e reflexão. A Bíblia está cheia de passagens que nos levam à meditação e contemplação e nos convidam a abrir o nosso mundo interior para elas. Dentre as mais conhecidas estão alguns trechos dos Salmos, nos quais o escritor sacro converge sua mente para certos aspectos da pessoa de Deus e de seu constante cuidado por seus filhos. O salmista via as coisas por diversas perspectivas de meditação. Ele via Deus, por exemplo, como um pastor, como um general no comando do seu exército ou como um instrutor espiritual. Meditar seria o mesmo que sintonizar o nosso espírito com as ondas celestiais. Lemos um trecho das Escrituras e o interiorizamos, permitindo que ele chegue ao mais profundo recanto do nosso ser. Isso, geralmente, produz diversos tipos de efeitos: purificação, senso de segurança, desejo de louvar a Deus e dar graças a Ele. Por vezes, quando meditamos sobre algum aspecto da natureza de Deus ou sobre algumas de suas ações, nossa mente se abre para perceber uma nova orientação ou para termos consciência de alguma revelação que o Senhor está nos dando. É que a palavra de Deus está penetrando em nosso mundo interior. E estando com a atenção toda voltada para a palavra, podemos ter certeza de que o Espírito Santo guiará a nossa mente na meditação. Eis um bom exemplo de como se pratica a reflexão e a meditação.
Ao ler a Bíblia, Deus nos fala, nós ouvimos e a mensagem penetra em nosso coração e nós a praticamos, tendo a nossa vida transformada. Mas o que devemos fazer para meditar? É claro que só podemos nos entregar adequadamente à meditação quando conseguimos boas condições de privacidade e silêncio. Dispomos de um bom período de tempo, dando espaço para Deus falar. Precisamos ficar quietos na presença de Deus, acalmar a mente e o coração, cultivando a expectativa de ouvir. Para muitas pessoas, é necessário um período de preparação antes da meditação. De princípio, é difícil nos concentrarmos e elevar nosso pensamento a Deus. Temos que relaxar um pouco em silêncio, enquanto nossa mente se adapta à atividade espiritual do ambiente do jardim. A Bíblia sempre foi para nós, os crentes, a principal fonte de revelação de nossa fé, na qual devemos meditar, fazendo uma leitura reflexiva da palavra, perguntando sempre o que ela está dizendo a mim, o que diz a mim. O autor acrescenta que, além da Bíblia, devemos meditar também na leitura de clássicos da literatura cristã, os quais contêm uma boa quantidade de alimento espiritual. Meditar fazendo anotações, o diário de oração, muito importante, como já vimos. Em meditação, podemos como que pegar frases dos profetas e apropriar-nos delas. É a palavra de Deus na vida diária. E talvez memorizar alguns trechos, permitindo que as palavras penetrem no mais profundo do nosso ser, quando as repetimos várias vezes, de formas diferentes, usando lembretes, músicas, jogos de palavras. No exercício da meditação e reflexão, temos que utilizar bastante a nossa imaginação. Por exemplo, ao lermos o Salmo 1, logo imaginamos uma árvore plantada junto a um rio. Como essa árvore é maravilhosa! Como é essa maravilhosa árvore a qual o salmista compara a pessoa que anda com Deus? Lendo o Salmo 19, deixamos nossa mente circular pelo universo e ficamos a imaginar os corpos celestes a divulgar a sua majestosa mensagem. Agora, se lemos as passagens que descrevem o ministério de Jesus, nós nos vemos através da reflexão, bem no meio da narrativa. Vemos o Salvador curar enfermos, ouvimos seus ensinos e atendemos às suas orientações. Com estes atos devocionais, aprendemos novas e maravilhosas lições, enquanto estamos sensíveis às impressões específicas vindas de Deus. Ele tem uma mensagem específica para cada um de seus filhos individualmente. Quanto mais tempo você gastar com Deus, mais você aprenderá a reconhecer a sua suave e calma voz. Que tal praticar meditando num dos seus salmos prediletos durante esta semana? Pegue o seu salmo predileto, separe um tempo a cada dia para lê-lo, leia em diversas versões, descubra qual a mensagem do texto e como ela se aplica a você. Ou seja, a cada dia, pergunte ao Senhor o que Ele quer lhe falar através do texto escolhido. E não se esqueça de registrar, de fazer as anotações. O quarto meio pelo qual podemos aprimorar nossa comunhão com Deus no jardim de nosso mundo interior é a oração. E o autor fala a oração como forma de louvor e intercessão. A adoração e intercessão implicam mais em alinhar-me com os propósitos de Deus do que pedir a Ele que se alinhe com os meus propósitos. A oração é uma rendição total, todos os dias, quando nos depositamos diante de Deus. Naquela noite em que Jesus orou no Jardim das Oliveiras, um dia antes de ser crucificado, sua petição foi toda centralizada em sua identificação com os propósitos do Pai. Isso é orar com maturidade. Muitas vezes, quando eu oro, eu já estou com as respostas na mente. Minha vontade é ter o controle das pessoas e situações pelas quais estou orando e pondo-me a dizer para o Pai como eu quero que as coisas aconteçam.
Ao fazer isso, na verdade, eu estou olhando para as pessoas e situações através de um prisma terreno e não celestial. Nessa oração, eu dou a impressão que eu sei mais do que Deus qual deve ser a melhor solução. Eu creio que o autor foi muito feliz ao dizer que talvez uma das mais puras orações que podemos fazer seja a seguinte: Pai, concede que eu veja as coisas da terra pela perspectiva do céu. Por que temos tanta dificuldade em orar? O autor diz que a adoração, a confissão e a intercessão não parecem ser atos naturais ao homem. Não é uma coisa natural, que vem naturalmente no homem. Não há como negar isso. Mas depois que Cristo entra em nossa vida, habita em nós, poderá passar a ser natural, se pedirmos a Deus poder para tal. O autor diz também que a adoração e a intercessão são praticamente uma confissão de fraqueza. Por isso temos tantas dificuldades para orar. É verdade que orar é dar mostras de fraqueza e dependência de Deus. Mas eu sou fraca mesmo. E quando encaro essa realidade, eu me torno mais forte. E às vezes, temos dificuldade de orar, porque parece que a oração parece que não dá resultado. Minhas orações não são respondidas, não são atendidas. Mas é verdade também que as respostas de oração que recebo nem sempre são exatamente como esperava. Mas o problema não está na capacidade nem na sensibilidade de Deus, mas sim na minha expectativa das coisas. O autor detalha 3 itens que devem estar presentes na nossa oração: a adoração, a confissão e a intercessão. E eu quero fazer uma outra sugestão de leitura complementar, que muitos já conhecem, né? Como ter uma vida poderosa de oração, do Dr. Gregory Frizel, cuja tese principal é que a oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. E lá ele vai detalhar, especificar 5 tipos de oração, que são adoração, confissão, petição, intercessão e meditação. Então, se você quiser aprofundar, aprender mais sobre esses tipos de oração, é uma boa leitura e eu recomendo. Mas o nosso livro põe a ordem, segundo o Dr. Gordon. Então, o primeiro ponto de nossa agenda espiritual, quando estamos conversando com o Pai em nosso jardim, deve ser a adoração. E como é que se adora na oração? Meditando sobre Deus como Ele é, agradecendo-lhe pelo que já nos revelou a respeito de si mesmo. Adorar em oração é deixar que o Espírito se delicie com as revelações divinas acerca dos atos praticados por Deus, não só no passado, mas no presente também, e com que nos ensina sobre si mesmo. À medida que vamos repassando essas coisas, com espírito de gratidão e reconhecimento, vamos sentindo que aos poucos o nosso espírito como que se expande para receber toda a realidade da presença e da pessoa de Deus. Aos poucos, nossa consciência vai conseguindo apreender o fato de que o universo que nos cerca não é um sistema fechado ou limitado, mas pode ampliar-se conforme o desígnio do Criador. Ao praticar a adoração, estamos lembrando a nós mesmos como Deus é grande, quão grande é o nosso Deus. A confissão, à luz da majestade de Deus, somos levados a olhar para nós mesmos com toda sinceridade e vendo-nos como somos realmente em contraste com a pessoa de Deus. Este é o segundo aspecto da oração, segundo o Dr. Gordon, a confissão. A disciplina espiritual impõe que façamos regularmente um reconhecimento de nossa verdadeira natureza e de nossos atos e atitudes que não foram agradáveis a Deus quando Ele desejou ter comunhão conosco, ou quando Ele nos deu alguma ordem, esperando que obedecêssemos. Nós temos que aprender a nos apresentar diante de Deus diariamente, com o coração quebrantado, reconhecendo nossas imperfeições, nossa propensão para seguir os caminhos do pecado. E o último conteúdo da oração que ele apresenta é a intercessão. Interceder geralmente significa orar em favor de outros. É o maior dos ministérios que um crente tem o privilégio de exercer, e talvez também seja o mais difícil. Você já notou que os melhores intercessores parecem ser as pessoas idosas?
E por que isso? Uma razão, talvez, seja que elas tiveram de simplificar as suas atividades. Mas é possível também que as pessoas idosas já tenham percebido que um instante de intercessão é mais proveitoso do que horas e horas de atividade sem oração. E, naturalmente, elas já devem ter aprendido por meio de ensaios e erros que a sabedoria está em se apoiar no confiável poder de Deus. Quanto maior for a responsabilidade e a autoridade espiritual de uma pessoa, maior é a necessidade de que ela cultive a prática da intercessão. Mas isso exige muito tempo e muita disciplina. Interceder significa literalmente colocar-se entre duas partes litigantes e defender uma delas perante a outra. Será que existe um melhor exemplo de intercessão do que as orações de Moisés, que várias vezes se empenhou em cansativa petição em favor do inconstante povo de Israel? Por quem intercedemos normalmente? Quem é casado, na certa, intercede pelo cônjuge ou pelos filhos. Mas interceder significa também ampliar o círculo de nosso interesse e incluir nele os amigos, as pessoas pelas quais Deus nos responsabiliza, nossos colegas de trabalho, os irmãos da igreja, os vizinhos cujos problemas nós conhecemos, nossos oikós. Interceder significa também levar em conta a ordem de Cristo em relação à evangelização do mundo. Orar pelos missionários. Você tem uma lista de oração? A usa regularmente? Isso é imprescindível. E o recado deste capítulo é: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomei a deliberação de cultivar regularmente o centro espiritual de minha vida. Esse jardim não deve ser negligenciado. Se deixarmos de cultivá-lo por longo período, ele ficará infestado de pragas que o tornam repulsivo para o Senhor e para nós mesmos. Negligenciado, ele começa a se parecer mais com um depósito de lixo do que com um jardim. E quando isso acontece, somos obrigados a lançar mão de recursos externos para recebermos forças e orientação e continuarmos seguindo em frente. Vamos cuidar diligentemente de nossa vida de oração. E enquanto estava preparando esse estudo, eu lembrei daquele antigo hino, Um Jardim de Oração. Se você conhece, pode cantar agora aí na sua casa. Mas veja a letra dele, o que ele nos diz. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza da sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei de minha alma a seus pés derramar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e que você continue cultivando o jardim interior, o seu jardim espiritual, para que seu mundo interior tenha ordem.